para todo mundo que está assistindo este vídeo agora. Eu estou aqui para explicar hoje o que acontece quando morremos. Este é o meu primeiro vídeo do canal. Eu não gostaria que fosse tão longo assim, mas eu irei postando novos vídeos ao longo do tempo para poder explicar mais acerca de assuntos da Bíblia e tudo mais. E eu te aconselho, meu irmão, para que ninguém te engane, sempre que tenhas uma Bíblia ao teu lado e peças fundamento bíblico, porque eu aqui também vou dar fundamento bíblico para que vocês possam ver que o que eu estou a falar não é errado ou não é contra a Bíblia, para que vocês sozinhos possam ver. Então, primeiro, vamos começar desde o início, em Gênesis 2, versículo 7. Eu passei isso numa folha para eu não folhear a Bíblia muitas vezes, assim, porque eu escolhi os versículos com os quais eu irei falar. Então, vamos começar no início. Então, o que diz Gênesis 2.7? Diz: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra feito argila. Então, o que significa? Que nós humanos viemos do pó ou da argila. A argila não tem vida, como nós sabemos. Não vive, não sente nada, nem e tudo mais. Nós sabemos disso. Então, o que aconteceu? Como é que o homem começou a viver? Aqui vamos nós. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Quer dizer que Deus soprou na argila, quer dizer, nas narinas da argila, o fôlego da vida. E aí o homem se tornou um ser vivente. Então, agora, o primeiro homem, que era Adão, tornou-se um ser vivente, não é? Mas ele não vivia. O que aconteceu para ele ser vivente mesmo? Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. E agora vem a pergunta: o que acontece quando uma pessoa morre? O que acontece? Muito fácil. Muito fácil, porque voltemos aqui para Eclesiastes 12:7. O que diz? Diz que Deus disse assim: o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus, que foi Deus que concedeu o tal espírito. Significa que o fôlego de Deus é a vida, porque nós só somos barro, mas sem o fôlego de Deus nós não vivemos. Então o que fez Deus? Deus, quando soprou lá em Gênesis, fez soprando no nosso corpo, que é o barro, nossa argila, o pó, nós ganhamos vida. Então, quando nós morremos, o que ele fez? Simples. Qual é o contrário de soprar? É inspirar, puxar o ar para dentro. Foi o que Deus fez, porque Deus, quando soprou, foi Deus que concedeu. Agora, o espírito, quando Deus diz agora, o pó retorne da terra de onde veio, e o espírito volta a Deus, significa que o sopro que ele soprou volta para ele, para Deus, porque foi ele que concedeu, e o pó, que é o nosso corpo, que não tinha vida, volta para a terra de onde veio. É por isso que quando nós morremos, nós somos enterrados, e depois do nosso corpo estar no caixão durante uns bons anos, se você voltar a abrir o caixão, você vai encontrar lá areia. Mesmo os ossos já terão deteriorado-se. Encontraremos areia. Por isso nós sempre, quando nós morremos, nós voltamos ao pó. Agora, vamos para outro ponto. Por exemplo, em Eclesiastes 9:5, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então eu digo, o que acontece quando um morto morre? Será que ele pensa? Não. Ele pensa? Não, ele não pensa. Até o seu amor, isso em Eclesiastes 9:6, até o seu amor, o ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Significa que quando o morto morreu, ele já não pensa, já não fala, onde ele está não tem conhecimento, porque debaixo da terra não existem essas coisas, né? Quando nós morrermos, nós vamos dormir, como Jesus disse em João 11, por exemplo. Ele diz assim, naquela hora que quando o Lázaro morreu, ele disse assim, assim falou Jesus:
Depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, os 12 discípulos naquele dia eles não estavam a entender. Agora, em João 13, ali mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Pensavam que ele estava a dormir, tipo, a pessoa estava a dormir, mas Jesus estava mesmo a referir que Lázaro estava morto e que ele ia o acordar. O que acontece? Significa que Lázaro não estava num sítio a queimar, ou já estava no paraíso, ou não sei o que. Significa que ele caiu para o esquecimento. Ele já não pensava, não tinha conhecimento de nada, ele já não tinha nada sobre... Ele não podia falar, não podia pensar, nem essas coisas. Então, eu sei que existem várias pessoas que têm medo de morrer. Eu também tinha muito medo de morrer, meu irmão, acredita? Eu tinha muito medo de morrer, mas o que aconteceu é que, como diz a Bíblia, também em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amigos, isso não é mentira, mas é verdade. Se tu conheceres a verdade irá te libertar. Mas se tu não conheces, tu vais ficar preso na mentira e tu não vai te libertar. Então o que acontece? Muitas pessoas têm medo de pessoas mortas. Satanás também usa algumas religiões para ensinar que após a morte as pessoas se transformam em espíritos que os vivos precisam orar ou respeitar de acordo com esse ensino. Os espíritos dos mortos podem tornar-se amigos poderosos ou inimigos terríveis. Muitos acreditam nessa mentira. Eles têm medo dos mortos e prestam-lhe honra e adoração. Em contraste com isso, a Bíblia ensina que todos os mortos estão dormindo. E que os mortos estão dormindo e que devemos adorar somente Deus verdadeiro, Jeová, o nosso Criador e Provisor. Coisa que muitas pessoas não fazem, porque de onde eu venho também, é África, é Moçambique, tem essas religiões que as pessoas às vezes vão falar com os seus antepassados e tudo mais. E eu queria vos ensinar, meus irmãos, que isso, na lei de Deus, é abominável. Deus não gosta nada disso. Como vem escrito em Apocalipse 4:11, que vem aqui: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. O que significa isso, meu irmão? Que a única pessoa que nós devemos adorar é a Deus e não a espíritos ou pessoas mortas. Se a pessoa morta não conseguiu fazer, se a pessoa quando ainda estava viva não conseguiu fazer uma coisa para ti, ou que trouxesse dinheiro, trouxesse essas coisas, ou felicidade, se tu achas que se a pessoa estiver morta ela vai trazer isso, isso não é verdade, meu irmão. Não te percas, fica na verdade, pois a verdade vai te libertar. Sabes, eu posso dormir no cemitério, sabes por quê? Porque eu sei a verdade, porque no cemitério eu posso dormir à vontade e sonhar muito bem. Não vou ter medo de mortos, porque a Bíblia diz que o morto não pensa, não ouve, não tem ideias, nem nada. Ele fica pó, ele perde-se, ele fica no esquecimento, ele não ouve. Eu te pergunto, meu irmão, tu lembras antes ainda como era antes de você nascer? Eu acho que tu não lembras. Então quando tu morreres, será isso mesmo? Você não vai saber de nada. Por isso que eu digo que nos filmes, o diabo inventou essas coisas de filmes para ele esconder a lei de Deus. Por isso que há pessoas que têm muito medo de fantasmas, porque eles vêem muitos filmes acerca disso. E o que Deus aconselha? Deus, ele diz, sabe, nós aqui temos direito de fazer tudo. Ele nos deu esse direito. Em 1 de Coríntios 6:12, tu podes ver: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O que Deus está a dizer aqui? Deus está a dizer que tu podes fazer tudo o que tu quiseres, mas tu não podes te deixar levar, te dominar por esta coisa. É por isso que Deus não gosta de pessoas materialistas, porque Deus, ele diz que nós não podemos
Todas as coisas são-nos permitidas, mas nós não podemos que essa coisa nos domine. Mas o que está acontecendo? Deus disse que nós temos que amar. Nós temos que amar as pessoas, e o dinheiro nós podemos usar, por exemplo. Mas o que está acontecendo hoje em dia é que nós amamos o dinheiro e usamos as pessoas. Estás a ver, meu irmão? Então, eu queria dizer que quando nós morremos, nós vamos aguardar até o dia final. Nós nos esquecemos, nós dormimos, não sabemos o que acontece, fica como se fosse ainda aquela era antes de tu ter sido nascido. Vai ficar tal e qual até o dia do juízo final, e quando Jesus voltar, nós todos iremos levantar para adorar a Ele, e aqueles que morreram em Cristo, Deus vem buscar a eles, e aqueles que não morrerão nele, infelizmente, vão morrer. Então, quando na Bíblia vem que aquele que acreditar em Cristo não irá morrer, nós estamos a falar dessa morte, essa primeira morte. Esta é uma aula que eu vou poder talvez gravar no futuro, mas estão falando da segunda morte. A segunda morte é já mesmo a morte definitiva de nós irmos ao inferno, porque Jesus, quando voltar, ele vai voltar, vai reinar 1000 anos. Mas eu ainda vou fazer uma aula tratando só dessas coisas também. Tá bem? Eu prometo. Agora eu quero dizer, meu irmão, que acerca da morte é a verdade. A verdade está aqui. Não seja mentido pelas pessoas quando dizem, ou por exemplo, YOLO, ou viva, a vida só se vive uma vez, por isso viva até o teu máximo possível. Meu irmão, não te deixes levar com isso, porque vais te perder. O diabo não é teu amigo. Ele pode te oferecer dinheiro e tudo mais, mas ele não é teu amigo. Ele quer te tirar a única coisa que te pertence, que é a tua vida. As pessoas são compradas pelo dinheiro, uma coisa que Deus já pagou para nós. Jesus morreu na cruz para que nós vivêssemos, porque o pecado entrou no mundo. De uma pessoa. E Jesus será a única pessoa que virá nos salvar. Eu vou mostrar isto aqui agora. Como eu disse, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Isso quer dizer que com o pecado de Adão, nós também herdamos o pecado de Adão. Mas eu queria vos pedir, irmãos, para que não culpassem Adão, dizer, mas afinal por que Adão comeu aquela fruta? Porque se ele não tivesse comido, nós não estaríamos a viver, não teríamos a sofrer aqui nesta terra, tudo mais. Mas, meus amigos, só com um pingo de dúvida, um pingo de curiosidade, aliás, que o ser humano tem, pode fazer isto mudar. Porque, meus irmãos, se vocês se colocarem no lugar dele, vocês também iriam comer aquela fruta. Por exemplo, hoje, aquelas foi uma regra simples que Deus deu. Ele só disse, não comerás da fruta daquela árvore. Era um mandamento muito simples, mas muito simples mesmo. Mas nós hoje temos 10 mandamentos. Mas nós às vezes não fazemos todos. Por quê? Não significa que eles são difíceis de cumprir. Eles são muito fáceis de cumprir, mas nós humanos fazemos difícil. Nós não cumprimos. Nós fazemos a nossa vida difícil. Então, porque nós temos vontade de sempre experimentar novas coisas. Na adolescência nós queremos fazer sexo antes do casamento, essas coisas todas. Então, entendam ele perdoa também. Porque vocês também no lugar dele, eu também no lugar dele, também farei o mesmo, talvez. Então, mas como eu estava a dizer, de um homem entrou o pecado, e de um homem só também o pecado nos foi pago. Assim, por exemplo, em Romanos 5:15. Mas não é assim o dom gratuito.
como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Significa que Jesus Cristo já pagou o nosso preço. Meu irmão, não tenha medo de morrer um dia. Se você viver em Cristo, você até vai esperar do dia da sua morte, meu irmão, porque você vai estar. Porque nesta terra nós sofremos, mas Ele nos prometeu que um dia vai enxugar as nossas lágrimas. E nós vamos para um sítio onde não há dor, não há nada, não há essas coisas más. Então, meus irmãos, creia na palavra do Senhor. Deixa que a verdade te liberte. Não deixa se perder com as coisas deste mundo, porque este mundo é passageiro. Você já viu isso com os irmãos que você já perdeu? Eles já se foram e as coisas que eles tinham estão onde eles levaram? Não, as coisas ficaram aqui na terra. Nós só estamos preocupados a trabalhar para o dinheiro. Nós só vivemos para o dinheiro. Mas a vida não devia ser assim. Tínhamos que adorar a Deus. Porque, irmão, quando tu primeiro procuras a Deus, dinheiro e o que vestires, tudo virá para ti. Isto vem na palavra dele. E me desculpem agora por não estar a citar o versículo, mas eu posso depois procurar em outras aulas também por. Sim, meu irmão, não se deixa perder com as coisas deste mundo. Eu agora queria te pedir com que orasses. Eu melhor. Agora fecha os olhos, meu irmão, porque eu quero fazer uma pequena oração para ti. E, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, venho por meio desta oração a teu meio, Senhor. Eu espero que o Senhor esteja me ouvindo neste momento. Eu creio na tua palavra, meu Pai. E esta pessoa está agora neste momento. Ele ou ela acabou de aprender uma coisa que vem de ti, Senhor, meu Deus. Em primeiro, nós pedimos o perdão dos nossos pecados. E pedimos a ti, Senhor, meu Deus, com que esta palavra não seja plantada na terra com espinhos para que ela não consiga brotar. Permita com que nós aprendamos mais, meu Pai, com que a palavra que nós aprendemos a cada dia, a tua palavra, que ela não nos fuja, que o diabo não consiga roubá-la de nossos corações, pois nós queremos ter a tua palavra no seu coração para que consigamos, Senhor, andar nos teus caminhos e que não nos percamos, Senhor. Porque esta caminhada é difícil, meu Pai, porque nós humanos não somos perfeitos. Tu foste o único perfeito, a única imagem que representa Deus foste tu, Senhor Jesus Cristo. Eu te peço com que abençoes este irmão, meu Pai, que acabou de ouvir esta mensagem neste momento, Pai. E que ela consiga entender, meu Pai. Que ela consiga entender para que a verdade liberta, que lhe liberte, pois a verdade é a única coisa que liberta neste mundo. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Amém.